Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O caminhoneiro que levou um carona fantasma. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há muito tempo atrás com um primo dela. Ela diz que a avó dela teve muitos filhos e por isso ela teve muitos netos, muitos bisnetos, muitos tataranetos. E ela diz que é comum na família dela a diferença de idade entre os primos assim ser muito grande. E ela conta então que tinha um primo que era muito querido por todos, era uma pessoa muito brincalhona, muito esportivo, enfim, era um bom rapaz. Bom, em uma noite ele saiu com os amigos e beberam muito. Tá, se divertiram, beleza, mas na hora de voltar embora, segundo contam, ele não queria que um amigo viesse dirigindo, porque esse amigo estava muito mais bêbado do que ele. Só que o amigo disse que não tinha problema nenhum, que ele estava bem, e é que ele ia voltar dirigindo mesmo. E assim foi. Só que no meio do caminho, o amigo perdeu o controle do carro e capotou. E no meio, durante o capotamento do carro, esse primo dela foi arremessado para longe, para fora do carro e morreu na hora. Enfim, a tristeza tomou conta de toda a família, principalmente da mãe dele, a tia dela, Maria, que ficou inconsolável. E depois do acidente, a mãe dele, a Maria, fez uma cruz, sabe? Fez como se fosse um pequeno túmulo, não é bem aquelas cruzes que ficam na beira da estrada, no local do acidente. E ela ia todos os dias nessa cruz na beira da estrada, onde o filho dela morreu, ia lá chorar a morte do filho. E isso durou mais de um ano. Até que certa vez chegou na cidade um caminhoneiro e ele foi para o restaurante onde a Maria trabalhava. E esse caminhoneiro disse a ela que havia dado carona a um rapaz que disse que precisava muito falar com ela, mas não estava conseguindo chegar até ela. E esse caminhoneiro disse ainda que o rapaz estava muito triste porque a Maria não parava de chorar a morte do filho e que isso o deixava tão triste que impedia que ele partisse. E ele estava preso nessa situação. Então esse rapaz deu detalhes ao caminhoneiro de onde encontrar a Maria, de como chegar até ela, deu a descrição dela, como ela era, tudo para o caminhoneiro encontrar. E aí ele sumiu. E não deu outra, o caminhoneiro foi atrás da Maria, seguindo tudo que o rapaz tinha dito a ele, e contou a ela tudo que aquele rapaz disse a ele e a carona que ele deu para esse espírito. Mas enquanto o caminhoneiro contava para ela sobre um rapaz que ele deu carona, que disse isso e aquilo, ela ainda não tinha se tocado. Aí que ela perguntou para o caminhoneiro como era esse rapaz. E foi que o caminhoneiro descreveu para ela. E aí ela reconheceu como sendo filho dela. Inclusive, o caminhoneiro reconheceu uma foto que ela mostrou para ele do filho. Depois disso, Maria se conformou um pouco mais e parou de chorar a morte do filho na beira da rodovia e aceitou que de fato ele tinha que partir. Rádio relógio às 3 da manhã. A moça que nos conta esse relato tem 23 anos e mora no interior de São Paulo. E quem contou essa história para ela foi a mãe dela, e isso aconteceu com uma tia dela. Ela conta que a tia Paula, hoje com seus 70 anos de idade, sempre conviveu com coisas sobrenaturais. Uma certa noite, tia Paula teve um sonho e ela sonhou com o seu marido, Afonso. Seu marido já havia falecido, ele já era falecido há alguns anos, inclusive quando ela sonhou com ele, ele já era falecido. No sonho, ela via Afonso, muito sério e sereno, e ele entrava pela porta principal da casa e andava pela casa inteira, sem falar nada. Ia cômodo por cômodo. E aí, como de costume, ele pediu um café para ela, mas não falava nada. E então Paula se lembrou ainda no sonho que o marido dela já era falecido e perguntava para ele o que é que ele queria ali, o que ele estava procurando, mas ele não dizia nada a ela, só andava pela casa. Foi então que Afonso parou
olhou em seu relógio de bolso e disse: Dona Paula, eu já tenho que partir. São 3 horas da manhã e eu tô atrasado. Foi então que a tia Paula acordou com o despertador do rádio-relógio que ficava no criado mudo ali ao lado da cama. E o mais assustador foi que quando ela olhou para o rádio-relógio, marcava ali exatamente 3 horas da manhã. Provavelmente o rádio-relógio não estava programado para despertar às 3 da manhã. Bom, depois desse episódio, ela pegou esse rádio-relógio, enrolou o fio nele e guardou dentro do guarda-roupas. E não é que o rádio sintonizou numa rádio FM e começou a tocar uma música antiga, sem estar ligado na tomada, dentro do guarda-roupas. A tia Paula, desesperada, abriu a porta do guarda-roupa, foi lá, abriu um saco ainda, que o rádio-relógio ainda estava dentro de um saco. E ele estava ligado, tocando a música, mas ele não estava nem ligado na tomada e ele precisava estar ligado na tomada para funcionar. Pois é, o rádio ligou sozinho. Parece que o Afonso queria uma comunicação com ela. Minha mãe veio fazer o que eu e meus irmãos não tivemos coragem. A moça que nos conta esse relato diz que em outubro de 2018 a mãe dela faleceu dormindo. E diz também que a mãe da mãe dela, ou seja, a avó dela, era muito rígida com a mãe dela, né? A avó era rígida com a mãe. E a mãe dela era filha única da avó dela, entenderam? Diz que a avó dela não dava amor, batia muito na filha quando era pequena. Sendo assim, as duas tinham uma relação muito conturbada. Sendo que a mãe dela amava muito a avó dela, mas, né, tinha muita mágoa também. Mas apesar disso, ela sempre foi muito franca com a avó dela e cuidava ali sempre de perto. Morava bem próximo, sempre estava na casa dela, faziam as refeições juntas, etc, etc. E como a moça que nos conta esse relato estava grávida na época de 37 semanas e a mãe dela, sendo a obstetra dela, faria o parto dela, então, como tudo isso aconteceu, assim, os irmãos dela a pouparam ao máximo. Então, os irmãos tomaram sozinhos a decisão de não contar para a avó que a mãe deles tinha falecido. Porque seria muito doloroso para a avó ir ao sepultamento da filha, porque cada vez que ela voltasse à lucidez, ela ia sofrer de novo e de novo e de novo, porque a avó estava num momento que ela alternava lucidez e senilidade, momentos que ela esquecia quem era, sabe, essas coisas assim. Mas aí quando ela e os irmãos conversaram que seria melhor contar para a avó que a mãe deles tinha falecido, já tinha passado tempo. Ou seja, eles já tinham perdido o momento de fazer isso. E aí a avó ia sofrer muito mais ainda sabendo que a filha tinha morrido e ela não tinha ido nem no enterro. Imagina a situação. Ou seja, ninguém teve coragem de contar para ela que a mãe tinha falecido. Só que daí a avó dela começou a perguntar muito a respeito da filha, né, da mãe da moça que nos conta esse relato. E a resposta que eles combinaram de dar para a avó é que a mãe tinha viajado para a Europa, porque diz que todo mês de setembro ela viajava mesmo para a Europa. E só que ela tinha voltado de uma viagem dessas um mês antes de falecer. Então, toda vez que a avó perguntava, eles respondiam que ela estava na Europa, bebendo vinho, se divertindo. Ela diz aqui que sabe que isso parece cruel, mas a intenção dos irmãos dela era preservar ao máximo a avó, que tem quase 90 anos. Pois se ela soubesse da verdade, ela ficaria num looping, sofrendo como se fosse a primeira vez, cada hora que ela se lembrasse da única filha. Imagina você ter o mesmo impacto de que a filha morreu várias e várias vezes. Só que numa madrugada, por volta da meia-noite, a avó dela começou a conversar com alguém. A cuidadora dela, que é uma senhora de uns 50 anos, que dorme ao lado dela, acordou meio assustada e ficou só observando. E era mais uma das brigas da avó dela com a mãe dela. Diz que a avó dela discutia feio com a mãe dela, já falecida, porque a mãe não tinha contado que tinha ido morar
com o pai dela, ou seja, com o avô da moça que nos conta esse relato, sendo que o avô faleceu em 2013. Que era um absurdo ela não ter dado essa satisfação para ela, que ia morar com o pai. E diz que brigava até com o cachorrinho, um cachorrinho que era da família, porque diz que a avó dela também não gostava muito de animais, não gosta, né? E brigava até com o cachorrinho no chão, e é sendo que esse cachorrinho também morreu em 2014. E depois de quase 1 hora discutindo com a avó, discutindo com a mãe dela, ela virou para a cuidadora e falou: agora eu já sei de tudo. A minha filha tá morando novamente com o pai dela. Pois ela veio pessoalmente contar que tá morando com ele, com a minha mãe e com o meu pai. Ou seja, a mãe da moça que nos conta esse relato, que sempre foi muito corajosa, racional e direta, voltou à Terra para fazer o que os seus filhos não tiveram coragem: contar para a mãe que tinha falecido. E aí, gostando dos relatos? Então deixa aquele joinha, hein? O santo tentou matar o meu irmão? A moça que nos conta esse relato tem 18 anos e mora em Ibaté, interior de São Paulo. Ela conta que um dia estava jantando com os pais dela, com o irmão, com a cunhada, e resolveu perguntar se alguém já teve alguma experiência sobrenatural. E os pais dela, já sabendo que ela é medrosa, já quiseram mudar de assunto, né? Não vamos falar nada disso não. Mas ela insistiu. E eles começaram a contar suas histórias. E uma história que a mãe dela contou sobre o irmão dela chamou bastante atenção. Então isso aconteceu por volta de 1998, 1999, por aí. Ela conta que os pais dela foram passar um tempo na casa dos avós dela, ou seja, dos pais da mãe dela. E eles moram no interior do Ceará. E na época os avós eram muito católicos, então a casa da avó dela era cheia de imagens de santos, porque ela gostava muito. Nessa época o irmão dela tinha entre 9 e 10 anos de idade, e ela disse que ele era uma criança danada. Um menino que não tinha medo de muita coisa não se assustava com qualquer coisa. Então ele pediu um pedaço de rapadura para a mãe dele e foi para um quarto, e a mãe foi para outro quarto, um quarto do lado do outro. Só que na parede que dividia esses quartos tinha um buraco, lá em cima, perto do teto. E foi por esse buraco que ela escutou que o filho estava engasgando. Era um barulho como se alguém estivesse fazendo um gargarejo com água, mais ou menos isso. Na hora, ela lembrou que o menino estava com um pedaço de rapadura na boca. Então ela pensou, ele está afogando com a rapadura. E ela saiu correndo e foi para o quarto ao lado, onde ele estava. Quando ela abriu a porta do quarto, ela se deparou com o menino com a cabeça encostada na cama, mas com as pernas para o alto, para cima, como se alguém estivesse puxando ele para cima. Não tinha nenhum encosto por perto onde ele pudesse estar se apoiando para estar naquela posição. Na hora, a mãe dela correu, puxou ele pelos pés e começou a balançar ele para frente e para trás, começou a chamar ele. E aí ele começou a voltar, porque ele já estava, pelo jeito, apagado naquela posição. Até que ele conseguiu desengasgar. E ela perguntou para ele o que aconteceu. E ele respondeu assustado: o santo tentou me puxar, mãe. E para surpresa dela, naquele quarto havia mesmo um santo com as descrições que ele deu. Uma imagem, né, de um santo. Mas ela não lembra aqui que santo era esse. Só que a mãe dele não duvidou nem um pouco do que ele disse. Porque além de, quando ela chegou no quarto, ele tá naquela posição inexplicável, ela mesma já viu muita coisa na casa da mãe dela. Então a mãe dela contou que quando morava na casa com os pais dela, ela dormia num quarto em que naquela época as paredes não tinha o forro da casa. Então a parede ia até um espaço, aí era tudo aberto e aqui em cima ficava o telhado. Então era como se fossem muros, então dava para você até pular de um lado para o outro, de um cômodo para o outro, vamos dizer assim, porque não tinha o forro e depois o telhado. Era a parede e o telhado, então ficava esses vãos aqui entre os cômodos. E a mãe dele conta que via naquela brecha, naquela parede, ela via uma santa sentada ali, que ia de um lado para o outro, encarando ela.
E diz que até hoje, quando eles vão passar férias na casa dos avós, a mãe dela ainda tem um receio de ficar naquela casa e não fica sozinha lá, mas nem que lhe paguem. E o que acontece com essas imagens de santo? Antes de continuar, olha só esta camiseta que estou usando aqui, é a camiseta da Virgem Maria. Nova estampa aqui na Loja Assombrada, ela brilha no escuro, muito bonita e está em pré-venda lá na Loja Assombrada. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, tem o link para lá. E aí pessoal, gostaram desses relatos? Então deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!